como o professor falou. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre colestase intrahepática da gravidez, e quem me orientou foi a doutora Lívia. O artigo que ela me fez basear na apresentação foi um artigo do Up to Date. Então, na verdade, a gente vai meio que falar um pouco sobre a colestase gestacional mesmo, de uma forma geral. E para começar, ela é uma doença a doença hepática mais comum da gestação. Então, é uma doença exclusiva do período gestacional. Ela ocorre geralmente no segundo e terceiro trimestre da gestação, e ela se resolve 2 a 3 semanas após o parto. Então, quando a gente tem uma paciente que continua com sintomas após esse período, a gente tende a pensar até em outras causas e não numa colestase intrahepática gestacional exclusiva. Ela é uma doença de incidência muito variada, isso porque ela tem um grande fator genético associado, e aí varia de menos de 1% a 27,6%. Então, assim, a margem é muito grande. Ela é mais comum, principalmente na América do Sul e na Ásia, e aí eu coloquei algumas incidências que o artigo fala, que nos Estados Unidos varia de 0,32 a 5,6, na Europa de 0,5 a 1,5, na Índia de 1,2 a 1,5, e no Chile é onde tem a maior incidência, que é 27,6. Então, assim, é muito variado mesmo. E tem uma maior incidência no inverno, não se sabe muito bem o motivo. Dos fatores de risco que estão associados, tem vários. Eu coloquei aqui os principais, que é a gestação múltipla, hepatite C, a idade materna avançada e a história familiar de colestase. Mas eu também vi infecção de urina, mulheres que são submetidas à fertilização in vitro, e a doutora Lívia até comentou comigo que ela teve, acho que uma paciente que teve pós-Covid, que ela conversou com um hepato que falou que provavelmente, acho que teve um aumento de casos, mas ainda não tem estudos relatando isso, então não se sabe se o Covid teve alguma contribuição ou foi só coincidência. Da etiologia, não é muito bem conhecida. Como eu falei, o que mais tem estabelecido são os fatores genéticos, mutação do gene ABCB4, que codifica uma proteína que chama MDR3, que essa proteína, ela codifica um transportador de fosfolípidos. E aí, quando ela está modificada, ocorre um acúmulo de sais biliares. Fatores hormonais, estrogênio e progesterona. Então, o segundo e terceiro trimestre são os períodos de maior concentração hormonal, poderia ser por conta disso, que ocorre mais nessa época. Fatores ambientais, nível baixo de selênio e de vitamina D, e doenças hepáticas subjacentes, hepatite B, doença hepática gordurosa não alcoólica, história prévia também de colestase intrahepática em outra gestação. E aí todos esses fatores, eles contribuem para um defeito na excreção de sais biliares, aumenta o nível sérico de sais biliares que depositam na pele, e que causam o principal sintoma da doença, que é o prurido. E aí o prurido, ele geralmente inicia na palma das mãos e nas pontas dos pés, geralmente depois que inicia nesses lugares, ele se generaliza. Ele não tem nada característico, não tem nenhum exantema, alguma coisa na pele que seja característico dessa doença. E ele é pior à noite, ele tende a ser moderado a insuportável. A icterícia, ela pode estar presente ou não, não é uma coisa obrigatória. E tem outros sintomas que são menos presentes, mas que podem também acontecer, que é dor em quadrante superior direito, uma falta de apetite, privação de sono, principalmente pelo prurido, esteatorreia e náusea. A esteatorreia pode até causar deficiência de outras vitaminas por conta dela. E aí, no exame físico, ele não é tão rico assim. Vai ter escoriações, tá até escrito errado, acabei de ver, que é causado principalmente pelo prurido mesmo, os nódulos pruriginosos, que não são característicos, não tem alguma coisa que marca, que você olha e fala, nossa, isso é colestase, e a icterícia, que pode estar presente em 14% a 15% dos casos. E aí o diagnóstico foi uma coisa até que eu fiquei muito encucada, assim, porque eu nunca vi alguém medindo ácidos biliares. E todos os lugares que eu li, é os lugares que mais falam sobre essas medidas. E aí eu fui pesquisar, eu vi que realmente aqui é um pouco difícil, parece que o Hermes Pardini faz, mas que demora um tempo para sair. Eu perguntei no Risoleta, a gente não consegue medir lá. Então, assim, é um padrão que seria excelente para medir, até para ver a gravidade, que daqui a pouco eu vou falar, mas que eu não sei se na prática consegue medir, assim, com tanta facilidade. Outro padrão é o aumento de bilirrubina total e indireta, sendo que a bilirrubina total, ela não passa de 5. A AST e o ALT, eles costumam aumentar, mas menos de 2 vezes o valor de referência, então tem um aumento, mas não é tão significativo, mas é
muito comum ter esse aumento. A fosfatase alcalina, ela geralmente aumenta mais até 4 vezes o valor de referência, e a gama-GT fica normal ou um pouquinho elevada só. O ultrassom, ele pode ser usado, mas para excluir outras causas, e não para confirmar o diagnóstico. E a biópsia hepática, raramente realizada, ela mostra uma colestase sem inflamação. E aí o diagnóstico fica com, principalmente, um prurido, a elevação desses ácidos biliares, que se a gente conseguir medir é excelente, e elevação de aminotransferase e bilirrubina. Eu coloquei esse IO, porque a Lívia até me falou que geralmente vai pela AST, ALT e as bilirrubinas mesmo, junto com a clínica. E a colestase ela é considerada severa quando os níveis de ácidos biliares estão superior a 40 micromol por litro. E aqui eu coloquei os diagnósticos diferenciais. É claro que não é objetivo ficar especificando muito cada um deles, mas eu achei interessante. De outras causas de prurido na gestação, que tem o prurido gestacional, que a função hepática estaria normal, mas seria um quadro muito parecido, que também geralmente começa no terceiro trimestre, e também é um prurido bem intenso. Erupção atópica da gestação, que essa tem algumas características cutâneas, tem pequenas bolhas e afeta geralmente as regiões de flexão. Erupção polimórfica, que afeta a estria abdominal, com preservação da região umbilical. O pênfigo, que tem aquelas bolhas grandes e tensas. E o prurigo, que tem pápulas marrons avermelhadas. A maioria dessas tem alguma alteração mais significativa na pele, né, que a gente consegue mais diferenciar. Aí as causas pré-existentes, temos a dermatite, reação alérgica, doença sistêmica. Aí, algumas causas de insuficiência hepática na gestação, tem o fluido gorduroso agudo, que aí teria mais um quadro de náusea, vômito, e ocorre também geralmente mais no terceiro trimestre, não tem muita associação com o prurido. Hemólise e enzimas hepáticas elevadas e síndrome de plaqueta baixa, que causaria uma hipertensão, uma proteinúria, uma dor epigástrica. A hiperêmese, mas que geralmente ocorre no primeiro trimestre, né, que é náusea, vômito. Causas pré-existentes, que tem hepatite virais, como eu falei, tem grande associação com hepatite C, cirrose, hepatite autoimune, uso de alguma medicação, obstrução biliar, doença vasoclusiva, e aí que entra aqueles outros exames, ultrassom, que ajuda a gente a excluir outras causas. E a importância dessa doença é justamente os efeitos fetais que ela causa, porque os ácidos biliares eles podem atravessar a barreira placentária, acumulando no líquido amniótico no feto, podendo afetar a placenta e os cardiomiócitos também. E isso causa consequências graves dos fetos, pode causar um decesso, um líquido amniótico meconial, síndrome respiratória fetal, parto pré-termo, aumenta o risco do bebezinho ter que ficar na UTI neonatal também, e esse risco, ele é diretamente proporcional à concentração do ácido biliar. Então, se for menor que 40, é 0,13, ou seja, muito baixo, de 40 a 99, 0,28, mas se for maior que 100, é 3,44. Então, assim, fica um pouco mais considerável. O tratamento que tem mais bem descrito é o ácido ursodeoxílico, que tem efeito colateral náusea e tontura. Ele melhora geralmente em 2 a 3 semanas, e aí tem que ficar fazendo as medidas da função hepática para avaliar a melhora também bioquímica. Os outros métodos de tratamento, eu vi que não são muito bem estudados e não são muito bem estabelecidos, assim. Você pode usar um remédio para ajudar um pouco no prurido, mas o que mais melhora sempre é o ácido mesmo. E aí, a coisa mais difícil de se decidir, que é a hora certa do parto. E aí, eu trouxe o fluxograma do UpToDate, depois eu vou falar de mais alguns outros de outras referências que a gente tem. Então, e aí que ficou minha dúvida também, porque se a maioria dos lugares que eu vi decide pelo nível, se a gente não tem, como que faria na prática, assim, né? Mas o que vem na literatura é que se a concentração está menor que 40, você pode deixar o parto para 37 a 38,6 dias, então termo normal. Se está entre 40 e 99, entre 36 e 37, e se tiver maior que 100, você vai olhar a sintomatologia. Se ela tiver
com prurido muito forte, mesmo com tratamento, se estiver tendo uma piora da função hepática, ou se tiver uma história prévia de um decesso por colestase intrahepática, você vai pensar em interromper um pouco mais cedo, com 34 a 36 semanas, e a decisão desses dois seria avaliando o estado fetal da mãe mesmo, por ultrassom, uma coisa que pode ajudar também é o Doppler. E se não tivesse, interromperia com 36 semanas, se ela estiver bem clinicamente e tudo mais, mas mesmo assim, com concentração maior que 100, eles sugerem interromper com 36 semanas. A via de parto é obstétrica mesmo, não tem necessidade de cesariana. E aí os outros estudos que eu falei. Tem essa ideia de induzir todo mundo com 37 semanas, quando tem o diagnóstico, ou entre 36 e 39, que é bem parecido do American College of Obstetrics and Gynecology. Mas aí foi o que eu discuti com a Lívia, assim, e na prática, como que faria? Aí ela me falou que na prática ela baseia mesmo nos sintomas da mulher, na função hepática, principalmente a ST, a LT e as bilirrubinas, e que é muito difícil mesmo decidir a hora certa. Mas que uma vez ela chegou a pedir até no Enspargine, mas que demorou muito para sair, não ajudou ela no diagnóstico. Então, até depois queria saber se consegue, como que funciona, porque eu fiquei com muita dúvida nisso. E no pós-parto, como eu já tinha falado, o prurido eles aparecem nos primeiros dias, nas primeiras semanas, então, assim, é um quadro autorresolutivo para a mãe. E se tiver continuando os sintomas, a gente tem que pesquisar alguma outra doença associada, porque não deve ser só isso. E pode amamentar normal, não tem indicação de interromper a amamentação. E eles falam que o ácido sulfodexólico pode ser interrompido depois do parto, porque vai resolver sozinho. Essas foram as referências que eu usei. Obrigada. Obrigado, Isabela. Pode parar a sua apresentação? Realmente, aqui é muito difícil a gente conseguir a medida dos ácidos biliares mesmo. Então, a gente vai de forma mais empírica. Se a paciente tem a sintomatologia, a gente prescreve o Ursacol e, geralmente, ela apresenta uma melhora. E vamos até em torno de 37 semanas. Eu também já consegui fazer uma vez dosando em laboratório particular, mas não é a rotina mesmo. A rotina é mais a gente fazendo na base do tratamento de prova mesmo. Tá? É o que na maioria das vezes a gente consegue fazer. Mas vou abrir para o pessoal para ver se alguém quer fazer algum comentário. Schneider, Carlos, Marília, que estão aí, Ana. Vocês têm experiência aí de pedir a dosagem de ácidos biliares. Na prática, ele é um pouco demorado de sair mesmo. Então, a gente vai mais da parte clínica mesmo, mais baseado na clínica da paciente. Alguém quer fazer algum comentário? Marília. Eu tive um caso em 2019 que até a Zilma que encaminhou para mim. E eu pedi ácidos biliares, sim. Consegue fazer no Pardini, não é muito caro, porém, como vocês já falaram, demora um pouco. Outra coisa que eu queria falar, que a melhora com o uso do ácido, né, do Ursacol, foi colocado aí que em torno de 2 a 3 semanas. A minha experiência é um pouco diferente. Eu tive mais uns 2 ou 3 casos de colestase. Com 2 ou 3 dias, as pacientes já relatam a melhora, tá? E isso é muito positivo. Então, baseado na clínica e nos outros dados da função hepática, que a gente acaba decidindo pela conduta obstétrica. E em todos os casos que eu acompanhei, o resultado foi muito favorável. E as pacientes ficaram assim, muito agradecidas com o alívio desse prurido. É verdade. Eu também observo, Mariana, foi boa essa observação sua, eu também costumo ver um resultado mais rápido quando a gente introduz o Ursacol. E assim, eu até acho que ele tem um efeito muito bom. As pacientes respondem bem ao uso do medicamento.
Então, eu também gosto, assim, né? Eu acho que a dosagem dos ácidos biliares, ela acaba, ela não faz muita falta. Lógico que se a gente tiver, seria um parâmetro melhor para a gente saber a gravidade da doença. Interrupção. Aí vocês... Aí, a partir de 37 semanas, aí também, como a gente não tem a dosagem, a gente acaba antecipando um pouco, né? Porque não vamos arriscar também, uma vez que você não tem. Mas esse dado clínico da melhora da paciente é um dado importante. Se você está dando e ela está melhorando, aí você deduz que o ácido biliar deve estar baixo. Mas, logicamente, se você tem disponível, é mais fácil, melhor, né? É um parâmetro melhor. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário? Acho importante falar que, muitas vezes, o prurido, ele precede as alterações laboratoriais, né? Eu acho que isso é importante ressaltar. Em relação à forma de condução, a gente no SUS é difícil da gente dosar ácidos biliares, né? No Pardini, a gente dosa, mas geralmente, quando a gente dosa, a gente entra pelo menos eu entro em contato com o pessoal lá da coordenação do laboratório para conseguir dar uma agilizada, porque, se eu não me engano, é um exame que até hoje eles mandam para a Espanha para fazer. Eu não sei por quê, qual que é a metodologia que é tão diferente ao ponto de só fazer fora, né? E o que eu acho que a gente tem que ter em mente é, uma vez que a gente não tem esses exames disponíveis no SUS, que a gente tem que que a clínica tem que ser soberana, né? Então, por exemplo, aquelas pacientes que estão com prurido excruciante, que só pioram, mesmo com o uso do Sacol, né? Porque o Sacol, às vezes, pode melhorar o laboratório e não melhorar completamente o prurido. Paciente que já teve histórico de uma perda fetal por colestase intrahepática, né? Não dá bobeira com essa paciente, né? Planejar essa interrupção aí por volta de 36, 37 semanas no máximo, porque existe um risco de recorrência. E também ficar atento aí à elevação dos exames das enzimas hepáticas no uso da medicação, né? Ou seja, você está usando o Sacol e, mesmo assim, você está tendo um aumento de enzima hepática. Então, você pode considerar como uma forma grave se você não tiver como dosar os ácidos biliares. E lembrar também, né, gente, que colestase é um diagnóstico de exclusão. Então, às vezes, a gente acha que a colestase ela é intrahepática da gravidez e, na verdade, ela é relacionada a alguma outra questão aí da árvore biliar. Então, o ideal é que a gente exclua, né, as hepatites, que isso aí todo mundo lembra, que faça os diagnósticos diferenciais com essas entidades aí gestacionais que a doutora falou, né, citou, mas lembrar também que sempre que possível, né, o ideal seria que a gente fizesse um ultrassom abdominal para excluir que essa colestase tenha uma causa hepática, né, e não seja intrahepática da gravidez. Acho que isso que eu queria acrescentar. Ok. Isabela, quer falar também? A outra Isabela? Eu queria, só uma dúvida, boa tarde, né, gente? Em plantão, assim, se a paciente chega num termo precoce, assim, 37 ou 36, com uma queixa bem típica, mesmo os exames laboratoriais estando normais, excluindo, a nossa conduta, como a gente não tem outra, é internar para indução, né? Assim, vamos for 37 semanas. Não tem... Porque outro dia a gente teve uma briga, assim, briga entre essas, uma discussão com a pediatria por conta disso, mas depois a paciente tinha um relato bem clássico, assim, de prurido em palma, em ponta dos pés, e os exames todos normais. E elas não concordavam, assim, falavam assim, que era um termo precoce, não tinha jeito, mas não tem o que fazer, porque a gente não consegue, num termo de 30, mesmo que seja 37, entrar com o Sacol nessa época, não vale a pena mais, né? Na dúvida, é melhor já interromper a partir de 37, uma vez se a gente não tiver a dosagem disponível, né? Porque mesmo o Sacol, ele tendo um bom efeito, ele vai demorar um pouco para agir, então acho que não deve arriscar mesmo, não. E até porque essa questão, esse prurido que piora à noite, né, e que ataca palmas e plantas, né, ele é bem característico. Então, se você tem esse achado, Isabela, e já está no termo, né, não vejo uma justificativa de você postergar, porque seria, né, você não tem nem respaldo, né, assim, o Até paciente pelo está desconforto bastante... tamanho.
né? Exatamente, né? Então, eu acho que nesse caso aí é programar a interrupção mesmo, não necessariamente uma cesariana, né? Assim, mas Não, testar a vitalidade fetal ou induzir, né? Ou, dependendo do caso. Ok. Tá certo. Obrigada. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Então tá, obrigado a todos e até daqui a 15 dias, então.